Tudo bem? Na aula de hoje faremos uma reflexão sobre os fatores que levaram à Guerra do Paraguai. Veremos de que maneira os livros didáticos apresentam esse importante conflito, a Guerra do Paraguai, que se constituiu no mais sangrento conflito da história da América do Sul e que teve em Mato Grosso como um de seus principais palcos, onde foram realizadas importantes batalhas. Mato Grosso se constituiu nos principais cenários da Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança, ou Guerra contra o Paraguai. Temos várias denominações para esse conflito, dependendo do enfoque que é dado. Primeiramente, vamos observar os motivos da Guerra do Paraguai, segundo os livros didáticos de história produzidos no Brasil. Do fim da guerra, em 1870, até meados da década de 1950, os livros didáticos e os livros produzidos sobre a história da Guerra do Paraguai davam ênfase para o heroísmo brasileiro, elencando nomes como o Duque de Caxias, o Almirante Tamandaré, o General Osório, e acusavam a megalomania e os planos expansionistas do ditador presidente paraguaio Francisco Solano Lopes como as principais causas do conflito. E essa versão apresentava uma grande exaltação aos feitos e aos fatos militares promovidos pelo Exército Brasileiro. Um exemplo é a tela de Victor Meirelles, a vitória brasileira na Batalha do Riachuelo, quando a Marinha Brasileira destruiu a Marinha Paraguaia. Esse é um exemplo de exaltação dos feitos militares brasileiros. Ou a cena clássica da Batalha de Avaí, onde o Brasil, o Exército Brasileiro, derrota o Exército Paraguaio. Nesta importante tela do século XIX, o pintor Pedro Américo ilustra, faz uma exaltação dos feitos militares brasileiros na célebre Batalha do Avaí. E temos aqui também alguns considerados grandes heróis da Guerra do Paraguai, como o Almirante Tamandaré, patrono da Marinha Brasileira, e também Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque, depois Barão de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Essa vertente historiográfica tratou de construir, de exaltar grandes vultos célebres nacionais, como o Almirante Tamandaré, Duque de Caxias, o General Osório, dentre outros. Desde a década de 1960, surge uma nova corrente historiográfica, muito influenciada pelo marxismo, que vai apresentar o capitalismo e o expansionismo inglês como os principais causadores da Guerra do Paraguai. Essa vertente, desenvolvida a partir da década de 60, no contexto, portanto, da Guerra Fria, apresenta o capitalismo e o expansionismo inglês como os reais responsáveis pelo conflito. Segundo essa teoria, o Paraguai estaria criando um modelo de desenvolvimento econômico autônomo na América do Sul, e esse fato desagradava enormemente os interesses econômicos ingleses na região. Segundo essa corrente historiográfica, o Paraguai era descrito como um país sem analfabetos e onde todos tinham terras para trabalhar. E um país que caminhava a passos largos para ser o supridor futuro de bens industriais na América do Sul, portanto, ameaçando os interesses britânicos na região. Sendo assim, para proteger os interesses comerciais e financeiros, a Inglaterra teria manipulado Brasil, Argentina e Uruguai, os países que formaram a chamada Tríplice Aliança, para destruir a República
do Paraguai, que apresentava, segundo essa corrente, um desenvolvimento autônomo do ponto de vista econômico. Então temos aqui uma imagem que ilustra bem esse pensamento. O quadro A Destruição Causada pela Guerra, onde vemos uma paraguaia em meio aos destroços da guerra, os cadáveres dos soldados paraguaios e os materiais bélicos espalhados pelo chão. Isso já dá uma outra visão, uma visão nada gloriosa da Guerra do Paraguai, ilustrando toda a destruição que essa guerra causou. Repito, a Guerra do Paraguai, o mais importante conflito armado da América do Sul, pelo número de soldados envolvidos no conflito e pelas altas cifras gastas na manutenção dessa guerra que perdurou por 5 anos. Na tela agora vemos imagens de livros que retratam essa visão de que o capitalismo e o expansionismo inglês teriam sido os grandes causadores da Guerra do Paraguai. Livros como Genocídio Americano, A Guerra do Paraguai, de Júlio José Chiavenato, e o livro do historiador argentino León Palmer, A Guerra do Paraguai, A Grande Tragédia Rioplatense. São exemplos de literaturas marxistas que demonstravam que a Guerra do Paraguai foi fomentada pelos interesses econômicos ingleses contra um país que desenvolvia uma economia autônoma e que o capitalismo inglês teria armado Brasil, Argentina e Uruguai para destruir a economia paraguaia. Um outro exemplo dessa linha de pensamento é o livro As Veias Abertas da América Latina, do escritor uruguaio Eduardo Galeano, que também apresenta a Inglaterra como grande vilã pela ocorrência da Guerra do Paraguai. Entretanto, nós temos, a partir da década de 1990, uma terceira corrente que apresenta um revisionismo histórico. Essa terceira corrente historiográfica defende que a Guerra do Paraguai não teria relação direta com a Inglaterra, que ela seria fruto de rivalidades locais, uma disputa pela hegemonia na América do Sul. Fatores locais teriam sido os grandes causadores da Guerra do Paraguai, teriam levado os países ao conflito. Mas, apesar dessa revisão histórica em andamento, a tese de que a Inglaterra foi a mentora intelectual da Guerra do Paraguai continua muito viva no imaginário popular nacional e regional e também em muitos manuais escolares. Um livro que vai atendendo a essa vertente historiográfica que não coloca o capitalismo inglês como principal fator da Guerra do Paraguai é o livro Maldita Guerra, Nova História da Guerra do Paraguai, do historiador brasileiro Francisco Doratioto. Essa obra apresenta fatores geopolíticos locais como os grandes deflagradores desse conflito. Esse conflito que apresenta variadas denominações. Já foi, por exemplo, Guerra do Paraguai, depois Guerra contra o Paraguai, mais tarde Guerra com o Paraguai e até mesmo Guerra do Brasil. Cada momento de interpretação sobre o conflito, dependendo do enfoque que é dado, apresenta um nome que lhe parece mais adequado. Um historiador brasileiro e mato-grossense que apresenta essa terceira corrente historiográfica é Alfredo da Mota Menezes, historiador e também cientista político, analista político em Mato Grosso, que lançou recentemente a obra A Guerra é Nossa. A Inglaterra não provocou a Guerra do Paraguai. Nessa obra, o autor traz dados e informações que mostram que os ingleses não criaram o maior confronto armado da América do Sul. Ele apresenta, então, os dados segundo os quais
teria ocorrido a Guerra do Paraguai, ou seja, disputas geopolíticas locais, rivalidades entre Brasil, Argentina, Paraguai, que seriam, segundo o autor, os reais causadores do maior conflito armado da história da América do Sul. E o autor utiliza despachos diplomáticos dos representantes ingleses em Buenos Aires e Montevidéu, bem como publicações e documentos divulgados pelo Uruguai e pelo Paraguai, além de arquivos do Itamaraty e os anais do Parlamento Brasileiro entre 1864 e 1870, que são justamente o período em que ocorre a Guerra do Paraguai. Ela está compreendida entre dezembro de 1864, quando ocorre a declaração de guerra contra o Paraguai, e março de 1870, quando nós temos o desenlace da Guerra do Paraguai, o desfecho da Guerra do Paraguai com a morte do presidente Solano Lopes. Ele também analisou a imprensa do período, os principais jornais brasileiros e argentinos do período da guerra. Segundo a avaliação do autor, o descuido da diplomacia brasileira em não perceber os preparativos militares paraguaios e a sua aproximação com o Uruguai são os fatores que vão levar à ocorrência do conflito. E o autor também diz que a maior parte da esquerda latino-americana aceitava o ponto de vista de que fora a Inglaterra a mentora da Guerra do Paraguai, e que também nas universidades e entre muitos jornalistas e intelectuais endossava-se a tese de que a Inglaterra manipulou 3 países, Brasil, Argentina e Uruguai, para destruir o modelo econômico autônomo do Paraguai. O enfoque do livro apresenta que os eventos na Bacia Platina levaram ao mais longo e destruidor confronto armado da América do Sul e que os antecedentes históricos regionais, que são os reais fatores que levaram ao conflito, que teve de um lado a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai entre 1864 e 1870. A tese apresentada pelo autor é de que a Inglaterra não provocou a Guerra do Paraguai. E esse é um aspecto muito interessante. Afinal de contas, é um livro publicado recentemente no Brasil por um historiador mato-grossense sobre um tema que diz respeito não apenas à história do Brasil, mas também à história de Mato Grosso, uma vez que o território mato-grossense foi um dos principais palcos da Guerra do Paraguai. Mato Grosso teve seu território invadido pelo exército paraguaio durante a Guerra do Paraguai. A Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, derrotou o Paraguai, que saiu arrasado ao final do conflito. Portanto, é muito importante, meus amigos, estudar os enfoques que são dados à Guerra do Paraguai. A princípio, apresentava a Guerra do Paraguai como um fato do heroísmo do Exército e da Marinha brasileira, surgindo grandes vultos nacionais como o Almirante Tamandaré e o Duque de Caxias. Posteriormente, apresentou-se a Guerra do Paraguai como uma expansão do capitalismo, como um interesse britânico na região, fomentando a guerra entre os países da Tríplice Aliança para destruir o Paraguai. E mais recentemente, nós temos esse revisionismo histórico que aponta que os reais fatores deflagradores da Guerra do Paraguai foram os conflitos regionais entre os países latinos e os países do cone sul-americano, no caso do Brasil, Argentina e o próprio Paraguai. Então são diferentes pontos de vista sobre o mesmo tema. É importante, portanto, conhecer esses posicionamentos acerca de um assunto tão palpitante, um assunto tão controverso. Até hoje, os historiadores não chegaram a um consenso. Aliás, não existe consenso entre os historiadores. Esse é um assunto fascinante que merece
ser estudado com bastante criticidade e bastante responsabilidade. Afinal de contas, a Guerra do Paraguai é um dos temas mais abordados nos concursos públicos. Tema este que você deve estudar com muita atenção. Na próxima aula, falaremos especificamente sobre a Guerra do Paraguai e suas repercussões em território mato-grossense. Por enquanto é só, um grande abraço e até a próxima.